meu Rei Criador. Permaneça em pé por mais esse tempo, o tempo da leitura do texto bíblico de Isaías, capítulo 45, versículos de 8 a 18. Nós vamos ouvir mais uma vez a palavra de Deus, confirmar o que acabamos de cantar, que o nosso Deus é Rei, Criador, mas Ele também se importa conosco, Ele é o nosso Salvador. O Deus Criador é o nosso Salvador. Isaías 45, versículos de 8 a 18, diz assim a palavra de Deus. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, por que me geras? E à mãe, por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões, diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles, cairão a uma, em ignomínia, os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia, louvado seja Deus. Podeis assentar? Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto para que nós possamos voltar e conferir nos versículos que acabamos de ler se aquilo que será pregado é assim mesmo como está escrito. No capítulo 45, o profeta Isaías está anunciando que Deus é Rei onipotente e Ele governa sobre todas as coisas. Ele demonstra o seu poder absoluto sobre os reis e sobre os deuses das nações que são, na verdade, ídolos. E Ele desafia o seu povo a obedecê-lo quando contempla esse seu governo em todo o universo e em toda a história. Os versículos de 1 a 18 estão nos mostrando que Deus prova a sua soberania quando exerce um controle sobre o imperador persa Ciro, a quem ele chama, meus irmãos, minhas irmãs, de meu pastor. Capítulo 44, versículo 28, vejam comigo, e digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Pastor é uma expressão usada no Antigo Testamento também para governadores, para regentes, para líderes do povo.
Nós vemos que no próprio capítulo 1 há um termo ainda mais significativo, que é o termo ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Deus chamando Ciro de pastor, meu pastor, e agora o profeta dizendo que Deus fala com Ciro como fala a seu ungido, a seu escolhido, a seu enviado. Nós conhecemos essa palavra ungido, que na verdade é a mesma palavra para Messias, que significa aquele que foi capacitado por Deus e que foi nomeado para um ofício, para uma missão. É esse termo que Jesus vai usar no texto que nós meditamos no último domingo. Eu fui ungido pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus disse isso. E Deus está dizendo aos exilados na Babilônia que Ciro foi escolhido por ele para uma missão, essa missão de restabelecer, como nós vimos, a sua cidade, Jerusalém, e o seu templo, no retorno dos exilados para Judá. Meus irmãos, mas esse capítulo ainda continua anunciando essa mensagem da soberania de Deus como Criador e como Salvador, e no versículo 7 usa uma expressão que, numa leitura mais superficial e precipitada, pode até escandalizar, porque o texto diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Mas a palavra mal aqui não significa o mal moral, porque Deus é puro e Ele é santo eternamente. Mas o mal no mesmo sentido que o profeta Amós usa no capítulo 3, versículo 6, Amós 3, versículo 6, quando se refere ao mal a uma cidade. Vejam o que o texto de Amós diz: tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo se estremeça. Diante da ameaça de invasão, o povo que habita aquela cidade estremece. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Mal no sentido de adversidade, mal no sentido até mesmo de um castigo. A palavra pode ser usada também para maldições. Isso quer dizer que Deus conduz a história do seu povo, e aquilo que é considerado mal no sentido físico, material, no sentido circunstancial da história do povo, vem também da parte de Deus. Tal é o seu controle sobre todas as coisas. E no versículo 13, que é um versículo central nesse texto que nós lemos, o Senhor está dizendo através do seu profeta que ele suscitaria a Ciro e que levaria Ciro através de uma indução interior, de um impulso divino, a executar o seu plano, não por nenhum fator externo, não por algo que Ciro esperasse receber em troca, mas por condução divina. E na minha justiça suscitei a Ciro, e a todos os seus caminhos endireitarei. E Ciro fará o que Deus ordenou, porque Deus está conduzindo assim. Meus irmãos, nós estamos falando do imperador Ciro. Estamos falando do maior imperador até aquela época. Nós estamos falando daquele que, tendo herdado o trono do seu pai Cambises, rei persa, tomou a herança que era do seu avô, rei dos Medos, e unificou os Medos e os persas, e iniciou um império que se tornou do tamanho do que hoje é o Irã. E esse império se estendeu do Irã até a fronteira com o Egito. Tudo aquilo que é chamado na literatura de Antigo Oriente, o Oriente Próximo, estava sob o governo deste homem, Ciro. E Deus está dizendo: eu suscitei a Ciro, eu escolhi a Ciro. É isso que nós encontramos, meus irmãos, em Esdras, no capítulo 1, versículos 1 e 2, o texto que narra o retorno de um grupo de exilados, liderado pelo escriba e sacerdote Esdras, nesse tempo em que a profecia de Isaías já estava sendo cumprida. Esdras, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Esse é o controle que Deus exerce sobre as nações, sobre os poderosos. Essa profecia de Isaías estava distante no tempo, pelo menos 100 anos antes do que é narrado em Esdras e também no final do livro das Crônicas. Isaías, como profeta de Deus, anuncia isso como um fato já consumado. E é uma característica da profecia no Antigo Israel, falar do futuro usando verbos no passado, porque a compreensão é do controle total de Deus sobre a história, de modo que se Deus disse, já é considerado passado, porque vai ser realizado. Não há nada que possa impedir o agir de Deus, louvado seja o seu nome. Esse Deus onipotente, sobre reis, sobre ídolos, esse Deus desafia o seu povo à obediência num momento muito tenso e muito complicado da sua história, que foi o exílio na Babilônia. E ele provou que era digno dessa confiança do povo e da sua obediência, mostrando que é o Deus criador de todo o mundo e que ele controla a natureza, mas também ele controla a história. E ele usa quem quer, da forma como quer, no seu plano eterno, para cumprir o propósito de salvar o seu povo. A salvação, Igor, naquele momento, significava a libertação do cativeiro babilônico. Então, salvação, Pedro, sempre tem um sentido de libertação, um sentido de tirar um peso, algo que oprime. Esse é um conceito mais lato, mais extenso que nós encontramos no Antigo Testamento. Mas esse Deus que salvou o povo, prometeu uma salvação eterna. E essa salvação eterna, nós sabemos, não se cumpriu na época de Ciro. Apenas com aquela libertação física, material, da opressão dos babilônios. Se cumpriu em Cristo Jesus. E hoje está acessível a todos os povos da terra. E nós somos os mensageiros, como o profeta Isaías, do anúncio da salvação gratuita de Deus a todos os povos. Devemos, meus irmãos, então, compreender que esse plano eterno de Deus para a salvação da humanidade precisa se tornar conhecido de todos, conhecido dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares. E nós precisamos, como a sua igreja hoje, nos engajar nesse plano eterno, no privilégio que nós temos de participar daquilo que Deus está fazendo na história. Porque, meus irmãos, nada glorifica mais a Deus do que a salvação da sua criação. Quando Deus, Igor, redime a sua criação, ele é glorificado duas vezes, porque ele é o Criador e agora ele entra para fazer o conserto, para restaurar, para reedificar aquilo que foi quebrado, para restaurar a dignidade do ser humano, para mudar o curso da história. E louvado seja Deus pelo seu poder, o poder de salvar, porque ele é o Criador. Deus é glorificado pela salvação do ser humano que foi criado por ele para lhe glorificar. E quando Deus restaura um ser humano criado para a sua glória, ele é glorificado duas vezes, porque criou e porque salvou. Por isso, nós podemos afirmar que o Deus Criador é o nosso Salvador. Mas aprendemos, meus irmãos, lições preciosíssimas nesse texto lido. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas que tomaram meu coração enquanto preparava esse estudo da Palavra de Deus. Primeiro, compartilho com os irmãos que está claro no texto que existe uma tendência natural a nós pecadores em rejeitar o controle de Deus sobre a história. Essa é uma tendência natural do pecador, que está em uma condição de rebeldia contra Deus, em desobediência a Deus, e por isso sempre tem a tendência de rejeitar o controle de Deus. Mas no versículo 9, Deus diz através do profeta: ai daquele que contende com o seu Criador.
E foi preciso dizer, é como um caco entre outros cacos. Como é que um caco pode reclamar, pode reivindicar alguma coisa, pode dar ordens ao oleiro, aquele que criou o vaso, pode dar pitaco, pode entrar na semana de Deus e dizer, olha, tem que ser assim, assim. Mas, meus irmãos, por mais ridículo e por mais blasfemo que isso seja, infelizmente, isso é uma realidade dos nossos dias, em círculos que se dizem evangélicos, nesse famigerado movimento chamado movimento gospel. Há quem até diga que pode determinar o que Deus irá fazer, o dia e a hora. Isso é reflexo de uma tendência ao controle da vida, ao controle da própria história, e uma tentativa, claro que frustrada, mas uma tentativa de querer manipular a Deus. Por isso a idolatria. Por isso o texto vem falando, e Isaías vem falando de idolatria. No capítulo 44 ele fala da loucura da idolatria. O versículo 9 do capítulo 44, Isaías está dizendo que todos os artífices de imagens e esculturas são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, não entendem, para que eles sejam confundidos. E depois o profeta vai usar essa expressão, confundido, envergonhado, porque o que resta para quem se torna idólatra é a confusão e a vergonha. Mas, na verdade, a idolatria, no fundo, é uma tentativa de querer manipular o sagrado. E o ser humano, então, projeta para uma imagem de escultura, e aqui o texto está falando, no capítulo 45, versículo 16, de uma imagem mesmo de escultura fabricada, mas também para pessoas, para bens, para projetos pessoais. Nós transferimos essa nossa síndrome de onipotência, esse nosso desejo de controlar, essa possessividade, que se extravasa de várias formas, também na idolatria. E a idolatria é você querer manipular as pessoas com quem você se relaciona, ou querer fazer de uma pessoa, de uma personalidade, aquela que vai determinar o seu destino. Isso acontece, meus irmãos, na política, isso acontece na igreja. Eu já testemunhei, infelizmente, várias vezes, igrejas que entram num processo, Igor, de sucessão pastoral e, infelizmente, se revelam aqueles que são crentes de pastor. Sabe que existe isso? O crente não é de Cristo, em Cristo, não. É crente no pastor. O pastor, por alguma situação, deixou o ministério naquele momento, então a igreja acompanha o pastor ou as ovelhas ficam desgarradas, porque eram ovelhas daquele homem e não de Cristo. Isso acontece, a influência de uma personalidade. Mas, na verdade, nós estamos transferindo para uma personalidade, ou para um bem que possuímos, ou para um projeto, a nossa tendência natural de ter o controle da vida, e por isso rejeitamos o controle de Deus sobre a história. Estamos denunciando essa nossa tendência. O povo de Deus, no exílio, os exilados de Deus ali na Babilônia, também demonstraram essa tendência a rejeitar o controle de Deus, porque eles se tornaram uma oposição aos verdadeiros profetas, a Isaías, por exemplo, a Jeremias, como foi citado em Esdras, no capítulo 1. Porque eles queriam profetas que falassem aquilo que eles gostariam de ouvir, de que Jerusalém era inviolável, de que não seria invadida, mas depois que foi invadida, que Deus levantaria um rei entre o povo para vencer o reino da Babilônia. Então, quando o profeta diz, olha, Deus levantará um estrangeiro, um homem ímpio, e vai usá-lo para mostrar que ele está no controle de todas as coisas e não o rei Ciro ou qualquer que seja o rei em Israel. Mas, meus irmãos, quando Deus age dessa forma, ele age porque criou o ser humano com uma capacidade moral, uma capacidade de responder à sua soberania, a responsabilidade do ser humano. Por isso que Deus não abre mão do controle da nossa vida, de todas as coisas, porque Ele quer obediência. E é isso que glorifica a Deus, quando nós obedecemos voluntariamente. Aqui, o versículo 10 faz essa
comparação. O filho pode dizer ao pai: por que me geras? Pode dizer à mãe: por que dás à luz? Deus quer um relacionamento e obediência e não questionamento, e não a crítica, e não essa rejeição. O ser humano, meus irmãos, caído no pecado, tem a tendência a rejeitar o controle de Deus, como nós vemos em Romanos, no capítulo 1, versículos 18 a 21, Romanos 1, 18 a 21, o texto que nos apresenta uma descrição que o apóstolo Paulo fala da queda do ser humano. E ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O 21 diz: portanto, ou porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Esse é o quadro geral da humanidade. E essa tendência se revela aqui, na vida dos exilados e dos povos que poderiam ser usados por Deus para cumprir o seu propósito, mas estavam confusos e envergonhados na idolatria. O ser humano, criado por Deus com essa capacidade de lhe adorar, de lhe reconhecer, é alguém que tem capacidade moral, que tem responsabilidade e que pode, somente pela criação, reconhecer que existe um Deus, a divindade de Deus e o poder de Deus. Todo ser humano deveria, no mínimo, reconhecer isso, segundo o apóstolo Paulo. A divindade de Deus e o seu poder somente pelas coisas criadas. Mas Deus quer se revelar ao ser humano. E essa revelação, que nós chamamos de revelação geral, não é definitiva, não é final. Ela está acessível a todos, mas Deus é um Deus que, segundo o versículo 15 que nós lemos, é um Deus misterioso. Curiosa essa expressão usada por aquelas nações que chegarão até Israel e reconhecerão que há um só Deus. Deus é um Deus misterioso. Esse é o testemunho das nações pagãs. Em algum momento, William, que está reservado na história, segundo a presciência de Deus, naquele dia, naquela hora, todos reconhecerão que há um só Deus. E olharão para a história de cada nação, de cada pessoa, e reconhecerão como Deus vem agindo ao longo do tempo, controlando todas as coisas. É o que nos ensina, por exemplo, aquele versículo muito conhecido de Deuteronômio 29, 29, que nós usamos em muitas polêmicas na escola bíblica dominical. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. É quando você não quer discutir um assunto, aí você usa esse versículo. Deuteronômio 29, 29. É uma senha para você sair bem de uma polêmica. Mas ele diz mais. Ele diz: pertence ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Aí a pessoa que quer fugir da polêmica esquece dessa parte. As reveladas estão aqui na palavra, então não tem por que fugir. Vamos estudar a palavra. A nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então a lei deve ser estudada, porque foi uma providência de Deus, para que o seu povo escolhido conhecesse, além da criação, além da revelação geral, a palavra de Deus, que mostra o caráter de Deus, que mostra o desígnio de Deus de salvar um povo que Ele escolheu para ter uma aliança com Ele. E, meus irmãos, já no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 19, diz que Deus vem se revelando ao longo do tempo, e essa revelação alcançou o seu auge, o seu clímax, na pessoa de Jesus. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus nos diz que a revelação de Deus, dessa palavra bendita de Deus, é como
uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então Deus está conduzindo a vida de cada pessoa e de cada nação, em cada evento que acontece em nossa vida, para revelar a sua glória, especialmente na pessoa e na obra de Cristo. Revelação especial. De uma revelação geral de Deus, na criação, como um Deus criador, para uma revelação especial de Deus na pessoa e na obra de Jesus, como um Deus salvador. Não devemos rejeitar o controle de Deus sobre a história, porque Ele sabe o que faz. Ele está agindo e em cada evento da história que nós experimentamos, Deus tem um propósito. Nós poderíamos hoje fazer a pergunta que a última edição da revista Ultimato fez: o que diriam os profetas? Na tentativa de interpretarmos e aplicarmos a palavra de Deus no nosso tempo, um tempo, meus irmãos, tenebroso. Será que nós não estamos na mesma condição daqueles exilados, perguntando: mas como assim? Deus pode usar uma pandemia? Deus pode ter criado essa situação? Que Deus é esse que permite que tantas pessoas morram? E nós poderíamos, como usando a linguagem do profeta, contender com o Senhor. Mas o que o Senhor está nos dizendo é isso: acaso pode a criatura contender com o seu Criador? Talvez você já tenha se perguntado, por que Deus permitiu? Meus irmãos, para a maioria das nossas perguntas, talvez não haja uma resposta. Nosso Deus tem caminhos que são insondáveis, como o apóstolo Paulo diz na mesma epístola aos Romanos, no capítulo 11. São caminhos insondáveis. O que nós sabemos é que Deus tem um caminho nessa pandemia, nessa tormenta, nessa situação tão difícil para todos nós. Nós devemos reconhecer que Ele está no controle, devemos reconhecer que Ele é soberano e devemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, mesmo permitindo aquilo que nós rejeitamos, não consideramos que seja adequado, mas essa é a nossa visão humana, nosso limite. Deus sabe o que faz, meus irmãos. Aquilo que Ele quiser nos revelar, para dar sentido à nossa história, Ele vai nos mostrar, e nós vamos entender. Mas Ele não abre mão da sua soberania como um Deus criador, que quer ser também o Salvador de todos aqueles que vêm a Ele. E isso nós aprendemos também nesse texto. Aprendemos também, meus irmãos, que a salvação que é oferecida por Deus é oferecida a todos, inclusive às nações pagãs, idólatras. É a salvação oferecida ao seu povo que estava no exílio, mas é uma salvação que não leva em conta o merecimento do pecador. E essa é uma lição preciosa desse texto que nós temos diante de nós, meus irmãos. O versículo 8, que inicia essa passagem que lemos, diz: destilai aos céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. E depois diz: a terra produz a salvação. E diz que a justiça e a salvação foram criadas por Deus. Eu as criei. A salvação pertence ao Senhor, como diz o profeta Jonas. Aqui o profeta está sendo usado para louvar ao Senhor por tudo que Ele fará, como algo real, que já poderia ser celebrado. E aqui, meus irmãos, há, segundo os comentaristas, um prenúncio do que nós vamos conhecer de maneira suficiente apenas no Novo Testamento, especialmente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é a doutrina da justificação pela fé. É um prenúncio, porque aqui Deus está dizendo no versículo 13, como nós já fizemos o destaque: suscitei a Ciro. E não havia motivo nenhum, meus irmãos, nós devemos repetir, para que Ciro se interessasse por libertar Israel. É tanto que a história testemunha de que Ciro fez isso não apenas com Israel, fez até mesmo com os babilônios, restaurando o culto na Babilônia. Ciro era uma espécie de estadista que não queria conflito religioso no seu reino, ele só queria arrecadar impostos.
Ele só queria concentrar o seu poder através das riquezas daqueles povos, mas permitia que os povos fossem repatriados, voltassem para as suas terras e reedificassem os seus templos, as suas cidades. Então Deus, na sua onisciência, já sabia que era necessário, naquele momento da história, um homem como Ciro. Então ele levanta Ciro, mas ele age no coração de Ciro. Ele dispõe o coração de Ciro para isso. É o impulso divino no interior de Ciro que nós devemos contemplar nesse texto, meus irmãos, como um prenúncio daquilo que ele faz na vida de qualquer pecador. Sem que o Espírito Santo haja primeiro, fale primeiro, chame o pecador, não há salvação. Sem essa iniciativa divina, nós não podemos falar em justificação, porque a justiça pertence a Deus. Ele diz nesse versículo: minha é a justiça, é na minha justiça que eu estou agindo. Depois que Deus age, aí sim, o pecador pode responder à ação do Espírito Santo, como o Senhor Jesus vai nos ensinar na doutrina do Espírito Santo, que está especialmente no Evangelho de João. A salvação, então, meus irmãos, é um processo de justificação do pecador. E essa justificação nada mais é do que a transferência, por assim dizer, a imputação, usando um termo teológico, da justiça do próprio Deus, do Deus justo, que não leva em conta o merecimento do pecador. Não é isso, meus irmãos, que está em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, um texto tão especial para nós que cremos nessa doutrina bendita da justificação pela fé, da salvação somente pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 responde àquele que precipitadamente pode se antecipar e dizer assim: então não preciso fazer nada, então posso viver de qualquer jeito, ao meu bel prazer. Não, porque nós fomos criados por Deus, nós somos feitura de Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras. O Deus Criador é o Salvador. Não há contradição. É o mesmo Deus, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós devemos sim produzir frutos dignos de arrependimento. Boas obras que glorificam a Deus, que demonstram a salvação que recebemos, que adornam a vida cristã, para que, pela beleza de Cristo, espelhada e espalhada pelo mundo, as pessoas possam dar glória a Deus, que é o Deus que nos salva. Devemos então, meus irmãos, diariamente, todos os dias, policiar o nosso coração, vigiar o nosso coração, para que a nossa prática devocional e ministerial não seja a tentativa de produzir merecimento diante de Deus. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo discernimento para identificar e para eliminar do nosso coração e da nossa prática a tentativa de querer barganhar com Deus. Porque é isso que está sendo feito, meus irmãos, nesses dias. A pessoa dá o dízimo porque ela pensa que está fazendo um investimento. Então, ela quer algo em troca. E coloca, então, uma mesa de negociação com Deus. Se ela deu X, ela quer X ao quadrado. Outro dia eu estava fazendo uma comparação, me lembrando de uma personagem muito conhecida no Brasil todo, que é Silvio Santos, que há muito tempo criou um programa de capitalização chamado Telecena, acho que era Telecena, alguma coisa desse jeito aí. Então você faz uma aposta ali, eu não sei se existe isso ainda, e compra aquela cartela e vale tanto, você tem o direito de receber depois de um tempo, e então você fica esperando ali o sorteio na TV, ele garante a audiência do canal de televisão dele, que também vai gerar lucro por causa dos anunciantes, e você está esperando então ganhar. Claro que de milhões que compram, ele leva para lá meia dúzia que vai dar um testemunho de que teve a vida transformada, e então você vai continuar comprando a Telecena. Isso parece alguma coisa?
Isso lembra alguma coisa aos irmãos? Infelizmente, parece que é isso que está sendo reproduzido de uma forma hedionda com o Evangelho. Com o Evangelho. Mas nós não podemos, meus irmãos, nos limitar apenas a apontar esse pecado, esse erro na vida de outros. Precisamos policiar nós mesmos e termos o cuidado de não acalentarmos em nosso coração a expectativa de que porque nós oramos mais, nós temos mais chance de receber. De que se nós oramos de madrugada porque a fila é menor, então a gente tem mais chance de receber. De que se nós frequentamos aos cultos, então nós estamos frequentes todos os cultos, meus irmãos, venham para os cultos. É muito bom ter os irmãos aqui, é muito bom louvar o Senhor junto com os irmãos. Mas não venha, como o pastor Tarcísio sempre gosta de dizer, não venha se você está fazendo disso uma moeda de troca com Deus que é soberano e que age primeiro em você. E sem que Ele impulsione primeiro o seu interior, você não terá uma resposta que seja válida. Mas se for na dependência do Espírito Santo, participe do culto, dê o dízimo, se envolva com missões, participe do projeto dos jovens de arrecadação de agasalhos e torne a vida de uma pessoa que mora na rua, se é que a gente pode falar que alguém mora na rua, que está em situação de rua, pelo menos amenizada nesse inverno. Faça tudo na dependência de Deus, como resposta de gratidão ao que Deus fez na sua vida. Aprendemos, meus irmãos, que há uma tendência em nós, que somos pecadores, a rejeitarmos o controle de Deus sobre a história, sobre a nossa vida. E devemos então aprender que a salvação que nós recebemos é gratuita. Não leva em conta o nosso merecimento. E uma vez que compreendamos, meus irmãos, de fato isso, nós devemos então nos alistar, devemos nos engajar na obra que Deus está realizando na história. É isso que aprendemos com esse texto também. Aprendemos que nós somos convocados por Deus para participar do seu plano de salvação em Cristo Jesus. Deus agiu naquela época, naquele período próximo do ano 550, 530 a.C., através de Ciro, no retorno dos seus exilados para Jerusalém. Mas aquela não foi a ação definitiva de Deus na história. O profeta está anunciando que foi enviado por Deus para anunciar, assim diz o Senhor, e nós devemos nos unir ao profeta Isaías, aos profetas de Deus em todo o tempo, aqueles que anunciam o que Deus mandou. E Deus está nos ordenando, meus irmãos, a testemunhar a todas as nações que existe uma salvação eterna. Não só a libertação de um cativeiro político, mas uma salvação eterna. Vejam o que diz o versículo 17: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Agora, o histórico se une ao eterno. Agora Deus começa a usar o profeta para revelar que existe um propósito salvífico, ou seja, de salvação, não apenas na libertação material, mas apontando para a pessoa e para a obra de Cristo. É isso que nós vamos encontrar, meus irmãos, na sequência do texto que nós lemos. Versículos 22 e 23, do mesmo capítulo 45 de Isaías, o texto diz: olhai para mim e sede salvos. Não olhem para os ídolos, olhem para mim. Vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Versículo 23 diz: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda a língua. Palavras usadas pelo apóstolo Paulo no seu cântico quenótico, que é o cântico que ele inseriu na sua carta aos Filipenses, para falar da humilhação de Cristo, mas também da exaltação de Cristo. Como o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, abriu mão de agir como Deus, para assumir a forma de servo até a morte e morte de cruz. E em Filipenses 2, versículo 9, nós encontramos essas mesmas palavras com a modificação que foi necessária do apóstolo Paulo, falando que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Assim nós devemos então, meus irmãos, nos engajarmos nesta obra,
a obra da evangelização do mundo inteiro, o anúncio da salvação a todas essas nações que permanecem confusas e que serão envergonhadas naquele dia. E nós podemos nos antecipar porque já conhecemos o Deus que é Criador, um Deus eterno. Esse quadro que é relatado aqui no texto, quando as nações em grilhões se apresentarão diante de Israel, aqui é uma figura que só tem o seu complemento, só tem a sua concretude na história, em Cristo. E na volta de Cristo, quando reconhecerão que só há um Deus, primeiro através de Israel, depois passando pela igreja. As pessoas estão clamando, meus irmãos, por uma mensagem de salvação. E nós podemos nos antecipar, anunciando a elas que todos adorarão a Cristo, todos se dobrarão diante dele, todos confessarão o seu nome. E nós já estamos fazendo isso aqui e agora. Eu lembro do livro Amizade, a Chave para a Evangelização, de Joseph Aldrich. É um livro que eu, inclusive, indiquei ao Igor para que nós trabalhemos juntos na formação cristã da igreja. E nesse livro, o autor fala da evangelização através da presença e da proclamação. Da presença com a sua vida, você que hoje adora a Deus, e o testemunho que você dá. E ele usa a figura da beleza, a beleza da noiva de Cristo, que é vista no mundo em trevas, brilhando para que Cristo seja glorificado. A sua conduta, os seus compromissos, a sua ética é uma forma de testemunhar, mas também, nas oportunidades que você tiver, a proclamação, a verbalização desta mensagem da salvação. Que você possa, assim como eu, entender que é chamado, assim como o profeta Isaías, para falar aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus parentes, aos seus colegas de trabalho, a todos aqueles que estão ao seu alcance, sobre o Deus que criou a vida deles, mas que tem também um propósito de salvação para cada um de nós. Que Deus, pois, nos abençoe, nos encoraje, para que possamos cumprir esse propósito, que é o propósito de revelar o Deus Criador, que é também o Deus Salvador. Louvado seja Deus. Antes, meus irmãos, de nós nos